Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais densos e até dramáticos do Evangelho de Mateus. Sabe, Mateus 19 não é uma leitura tranquila. É, na verdade, uma série de confrontos que desafiam praticamente tudo o que se pensa sobre lei, riqueza e recompensa. É bom se preparar porque estamos prestes a desconstruir essa história toda. Olha só o nosso roteiro que segue a própria estrutura do capítulo. Vamos começar com uma armadilha pública sobre o divórcio. Depois, vamos ver o choque dos discípulos com a resposta. Em seguida, acompanhamos a busca de um homem rico por respostas. E, por fim, chegamos a uma promessa que literalmente vira tudo de cabeça para baixo. Então, vamos lá! A cena já começa com uma baita armadilha. Os fariseus, que eram os mestres da lei, se aproximam de Jesus. Mas eles não estão buscando sabedoria, não. Eles estão armando um teste público sobre um dos tópicos mais polêmicos da época, o divórcio. O objetivo deles era bem simples: encurralar Jesus. E essa pergunta, olha, não tem nada de inocente. Ela vai direto num debate super acirrado que existia entre as escolas rabínicas daquele tempo. De um lado, tinha uma visão mais liberal que permitia o divórcio por praticamente qualquer motivo. Do outro, uma visão bem mais rígida. Então, ao fazer essa pergunta, eles estão forçando Jesus a escolher um lado num verdadeiro campo minado, tanto legal quanto social. E aqui está a genialidade da resposta de Jesus. Ele simplesmente se recusa a cair na armadilha. Em vez disso, o que ele faz? Ele eleva o nível da conversa toda. Ele volta lá no projeto original. Ele coloca a lei de Moisés, que ele chama de uma concessão por causa da dureza de coração das pessoas, em contraste direto com a intenção original de Deus na criação. Uma união que foi projetada para ser inquebrável. Ok, a resposta de Jesus cala os fariseus, mas e seus próprios seguidores? Eles ficam em choque. A cena muda de um debate público para uma conversa mais particular e a reação deles mostra o quão radicalmente chocante esse novo padrão realmente era. Essa frase, nossa, ela é o ponto central de tudo. É uma declaração absoluta, sem brechas. Ela redefine o casamento, tirando ele da categoria de um contrato social que pode ser desfeito e colocando-o como uma aliança sagrada, forjada pelo próprio Deus. É um padrão tão, mas tão alto, que os discípulos simplesmente não conseguem assimilar. E a reação deles é imediata e super prática, né? Peraí, se o casamento é um compromisso tão permanente assim, sem rota de fuga, então o risco é alto demais. A resposta deles mostra como a ideia de um divórcio fácil já era normalizada na época. Eles não veem isso como um ideal bonito, mas sim como um fardo impossível de carregar. E a resposta de Jesus para essa preocupação toda sabe, de uma sutileza incrível. Ele valida a preocupação deles, reconhecendo que esse padrão realmente não é para todos. E aí ele apresenta o celibato não como uma segunda opção, mas como uma vocação igualmente poderosa, escolhida por causa do reino dos céus. Ou seja, uma vida dedicada a uma nova ordem de valores, onde a prioridade máxima é o propósito de Deus. Não é uma ordem, mas um chamado diferente. E então, a cena muda completamente. A gente sai de um debate sobre leis e regras da comunidade e entra num encontro super pessoal e intenso. Um jovem rico se aproxima de Jesus com aquela que é a pergunta fundamental, a busca pelo caminho para a vida eterna. Só pela pergunta dele, a gente já entende a mentalidade. É uma mentalidade de troca. Ele está procurando uma coisa boa para fazer, uma ação que vai garantir a salvação para ele. Ele vê a vida eterna como uma conquista, sabe? Algo que pode ser obtido por esforço próprio. A primeira resposta de Jesus é bem direta: siga os mandamentos. Ele lista os pilares básicos da conduta ética: não matar, não cometer adultério, honrar os pais. A resposta do jovem é cheia de uma confiança, né? Ele diz que tem feito tudo isso desde que era criança. Na cabeça dele, ele já marcou todos os itens da lista. E é aqui que o jogo vira. Jesus revela a peça que faltava, e não é mais um mandamento para adicionar à lista. É uma exigência de rendição total. O desafio muda de fazer coisas para ser alguém. Ele é chamado a largar a sua maior segurança, a sua riqueza, e colocar toda a sua confiança em Jesus. E a reação dele, de ir embora triste, mostra onde o seu coração realmente estava. Essa tristeza do jovem rico ecoa entre os discípulos, mas de um jeito totalmente diferente. A partida dele provoca uma verdadeira crise de fé, forçando todos a questionar o que achavam que sabiam sobre salvação e sobre a bênção de Deus.
Essa é, talvez, uma das imagens mais chocantes da Bíblia inteira. A metáfora é de propósito absurda para mostrar a pura impossibilidade da tarefa. É bom lembrar que, naquela cultura, a riqueza era vista como um sinal claro da bênção de Deus. Jesus pega essa crença e a vira completamente de ponta cabeça. A pergunta dos discípulos vem de um lugar de desespero total. A lógica deles é clara. Se esse homem, que é moral, religioso e visivelmente abençoado com riqueza, não consegue, que esperança existe para o resto de nós? Eles finalmente entendem. Esse padrão está além do alcance humano. E aqui vem a resolução. Jesus não alivia. Ele concorda com eles. Sim, é impossível. Mas então ele muda o foco completamente, da capacidade humana para o poder de Deus. A salvação, ele está dizendo, não é uma conquista humana. É um milagre divino. Essa é a resposta para a crise deles. E depois desse baque todo, quem aparece? Pedro. Claro, sempre o mais falante. Ele se aproxima porque ele precisa entender o que tudo isso significa para eles. Aqueles que, de facto, fizeram o que o homem rico não conseguiu fazer. A pergunta de Pedro é super direta, quase um negócio mesmo. É a pergunta mais humana possível, né? Olha, a gente fez esse sacrifício enorme, o que a gente ganha com isso? Ele está buscando clareza, querendo saber qual é o retorno sobre o seu investimento de fé. A resposta de Jesus é: uau! Super generosa. Ele promete não apenas a vida eterna, mas também a autoridade e uma recompensa abundante, que multiplica por 100 tudo o que eles deixaram para trás. Parece uma resposta direta e que satisfaz a pergunta de Pedro. Mas Jesus ainda não terminou. E o capítulo termina com este paradoxo impressionante. Logo depois de prometer uma recompensa enorme, Jesus dá um aviso contra essa mentalidade de contar pontos. O reino de Deus, ele revela, funciona com uma lógica totalmente invertida. Aqueles que se consideram os primeiros, os mais merecedores, como o jovem rico, podem acabar em último. E aqueles que o mundo descarta como os últimos, esses serão os primeiros. É uma inversão completa de tudo que nos força a perguntar, depois de desafiar nossas ideias sobre casamento, riqueza e mérito, o que realmente significa ser primeiro aos olhos de Deus.